Sempre sobra para mim as perguntas mais polêmicas. Mas, então, tá tendo essa rinha. Vocês dois são políticos jovens, têm ideais que teoricamente são em comum, e o Missão está batendo muito de frente. Como o próprio Paulo relembrou, o Nicolas foi chamado aqui semana passada de Virgínia Fonseca da política. Isso tudo é uma disputa política pelo espólio do Bolsonaro, que evidentemente não vai se candidatar no próximo ano, não vai rachar ainda mais a direita e acabar favorecendo a reeleição do Lula, porque a direita é tão pulverizada do jeito que tá, tudo leva a crer que vai ser difícil até mesmo chegar no segundo turno. Vamos lá. Pulverização de campo político não leva ninguém a vencer no primeiro turno. Tá? Mesmo porque, vamos supor que a gente tenha 10 candidatos de direita e os votos da direita se dividam entre esses 10 candidatos. Isso não ajuda em nada o Lula, porque ele não vai fazer com que... ter mais candidatos de direita não vai fazer com que alguém passe a votar. Do voto útil, se a esquerda se unir em torno da candidatura dele para anabolizar, a gente já viu movimentos não muda nada. Não muda absolutamente nada. O Lula não ganha voto nenhum por ter mais candidaturas à direita. Esse é o primeiro ponto. E vamos reforçar, ninguém tem voto para ganhar as próximas eleições no primeiro turno. Então, independentemente do número de candidaturas em qualquer um dos campos políticos, ninguém tem voto nas próximas eleições, no cenário atual de candidatos que nós temos, para vencer as eleições do ano que vem. Kim, se a direita colocar o Zema, o Lula leva no primeiro, hein? Isso é fato. Isso é fato. Mas deixa eu colocar uma coisa importante aqui. Não há nenhuma disputa por espólio do bolsonarismo, porque nós fazemos oposição ao Bolsonaro pelo menos desde 2019, né? E nós nunca tivemos um alinhamento ao bolsonarismo a partir do momento que ele traiu as suas próprias promessas de campanha. E daí vem uma diferença fundamental entre mim, o Renan, com o Nicolas Ferreira, que sempre fez questão de defender e de obedecer em absolutamente todas as ordens de Jair Bolsonaro. Eu lembro mais recentemente, aqui na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que perguntaram pro Nicolas, por que você votou no Hugo Mota? Porque o Bolsonaro mandou. Mas peraí, primeiro que parlamentar é você, o mandato é seu, os eleitores votaram em você. Você entende a dinâmica da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Então não houve negociação para colocar em pauta projetos que, por exemplo, esvaziam os abusos do Supremo Tribunal Federal, ou que promovam um corte de gastos ou corte de impostos para a gente frear o governo Lula, e aí você vota independentemente disso, porque o PL negociou cargos na mesa diretora ou presidências de comissões. Então, primeiro, não há nenhuma disputa de espólio de bolsonarismo, porque nós, inclusive, nas últimas eleições, fomos muito duros em relação ao Bolsonaro e não votamos no Bolsonaro, como não votamos no Lula, anulamos o nosso voto com muita convicção. Agora vamos ter um candidato próprio à presidência da República. Então, não é uma disputa pelo bolsonarismo, porque o bolsonarismo nós já não temos e não pretendemos ter. Né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro das diferenças fundamentais. Essas diferenças ficaram mais gritantes nos últimos tempos, primeiro porque o Nicolas votou a favor da PEC da blindagem, que eu fui absolutamente contrário, obstruí, e ainda bem que a gente conseguiu barrar no Senado. E do segundo ponto, do requerimento de retirada de pauta que eu apresentei contra a MP, que aumentava a taxação em cima de investimentos agrícolas, investimentos imobiliários, e foi de minha autoria, a gente conseguiu derrotar o governo Lula, o Nicolas disse que votou errado e votou junto com o governo Lula para aumentar imposto. Então, assim, não dá para não ressaltar essas diferenças em votações tão importantes. O que foi isso?